todos, eu me chamo Ana Carolina e para a disciplina de Química Ambiental eu escolhi o artigo que tem como título Produtos farmacêuticos citostáticos como contaminantes da água, das autoras Marcelina Juresco e Joana Talca. Esse artigo foi publicado na European Journal of Pharmacology em janeiro de 2020. Com o envelhecimento populacional e o aumento global no consumo de fármacos e medicamentos, aumentou o interesse em investigar os impactos ambientais desses compostos. Os fármacos, eles estão presentes em diversos ecossistemas em todo o mundo. Então, mais de 600 fármacos foram detectados, tanto em solos, mares, lagos, rios, sedimentos e águas subterrâneas. Além disso, esses compostos, esses fármacos, eles possuem efeitos potenciais no meio ambiente aquático, e eles trazem riscos ecológicos tanto a curto quanto a longo prazo, e os estudos disponíveis na literatura, eles ainda estão concentrados em poucos grupos desses fármacos, como os antibióticos e hormônios, deixando de lado alguns grupos que poderiam ofertar tantos riscos quanto esses já estudados. Os medicamentos citostáticos, eles são pouco estudados, né? Então, devido ao aumento de doenças cancerígenas nos últimos anos, também houve um aumento do uso desses medicamentos anticancerígenos, né? Principalmente ali desde 2004. E, além disso, com o aumento do uso desses medicamentos, há também uma baixa atenção a esses agentes citostáticos no âmbito ambiental. Então, os estudos ambientais não abordam muito esses medicamentos, visto a importância deles, né? Deveria ser mais abordado. Então, o que são esses medicamentos citostáticos? Eles são compostos sintéticos ou naturais que são utilizados principalmente no processo de quimioterapia para tratamento do câncer. Esses medicamentos, eles atuam bloqueando ou inibindo a divisão celular. Esses medicamentos, eles possuem mecanismos de ação que podem diferir um pouco dependendo do tipo de fármaco, né? Dependendo do tipo de agente citostático. Mas as vias de mecanismo de ação deles principais são inibir a replicação do DNA em células tumorais ou induzir a morte celular programada, a apoptose. Um exemplo desses mecanismos de ação específicos seria esses medicamentos vão inibir a síntese dos nucleotídeos, né? Então, inibindo a síntese de nucleotídeos, ele impede que o DNA se replique. Ou ele pode fazer uma intercalação no DNA, e isso acaba bloqueando a transcrição e a tradução, que também são envolvidas no processo de replicação desse material genético. Os citostáticos, eles também têm efeitos diferentes em doses diferentes. Em altas doses, eles podem induzir algumas mutações severas e causar a morte celular, né, a apoptose. E em doses baixas, eles podem causar mutações no DNA e não matar as células. Então, essas mutações elas vão ser passadas hereditariamente. Quanto à classificação e à regulação desses medicamentos, eles são classificados como resíduos perigosos. Então, segundo a legislação europeia, esses medicamentos citostáticos, eles estão incluídos em categorias de resíduos de cuidados com saúde humana e animal e resíduos urbanos, comerciais e industriais. E também possuem algumas regras específicas para o descarte desses medicamentos. É proibida a mistura com outros resíduos, com outros compostos, e é obrigatório o uso de uma embalagem segura, uma rotulagem adequada, assim como o armazenamento e transporte, conforme todas as normas internacionais vigentes. Porém, existem algumas lacunas na legislação ambiental. Então, mesmo com essas regras de descarte, ainda ficam algumas brechas e tem a ausência de normas legais na União Europeia, sobre a presença de fármacos no solo, por exemplo, e a contaminação de águas superficiais e potáveis por esses compostos. Portanto, o objetivo desse artigo escolhido, o escopo desse estudo, foi resumir o conhecimento atual sobre fármacos citostáticos presentes em matrizes aquáticas, explorar as fontes, as vias de contaminação, os métodos de detecção e de degradação desses compostos, assim como análise de propriedades físico-químicas através de informações extraídas de algumas bases de dados, né, como GenSpider, PubChem e DrugBank. Esse artigo ele também foca nos riscos e nos impactos desses medicamentos, demonstrando principalmente os seus efeitos tóxicos em não pacientes, né, e também no meio ambiente, e a contaminação da água potável e os possíveis impactos que isso pode oferecer aos humanos. Também aborda a questão do risco ambiental, então a toxicidade aguda e crônica desses fármacos,
e os seus processos de transformação. Também analisaram os danos genéticos em organismos aquáticos e a aplicação de bioensaios celulares. E um diferencial desse artigo é que, além de fazer toda essa revisão abordando esses tópicos, ele faz uma interpretação própria do artigo. Então, ele calcula o HC50, que mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor, mas basicamente vai indicar o nível em que 5% das espécies são potencialmente afetadas por esses medicamentos. As fontes, vias e métodos de detecção da poluição da água com drogas citostáticas. Então, a principal via de liberação desses medicamentos citostáticos seria a excreção. Então, tanto os metabólitos quanto esses citostáticos, eles são eliminados por urina, fezes, suor e vômito. Então, a maior parte desses fármacos ela não é completamente metabolizada. Então, por isso, há esse processo de excreção ativa. E isso aumentou ainda mais com o uso da quimioterapia oral. Então, a pessoa está em casa, ela toma esse medicamento, ela vai excretar, né? E acaba aumentando o risco ambiental. Pois, uma vez que esses medicamentos são excretados, eles vão direto para o sistema de esgoto e podem atingir os ambientes aquáticos. A concentração detectada desses fármacos, né, depende do número de pacientes que estão utilizando esse medicamento, o tipo e a dose desses medicamentos, a amostragem, a questão do pré-tratamento e até mesmo a diluição pelo consumo de água. Ainda falando sobre as fontes e vias e métodos de detecção, as principais fontes seriam hospitais, resíduos e indústrias. Então, os efluentes hospitalares, eles são a principal fonte, até 7,5% já foi identificado em efluentes hospitalares, porém o restante seria em efluentes domésticos. A indústria farmacêutica, ela também contribui para ser uma fonte desses medicamentos, né? Só que existem poucos dados disponíveis do quanto a indústria farmacêutica, o descarte, enfim, poderia afetar a questão desses medicamentos atingirem os corpos hídricos. Mas há um risco, né, por algumas descargas acidentais, ou até mesmo mau gerenciamento do descarte, enfim. E, por fim, o descarte doméstico de medicamentos, pois muitas vezes as pessoas descartam medicamentos no lixo comum, e isso é muito frequente. Então, os resíduos sólidos urbanos, né, aterros sanitários, lixões, eles também vão representar umas fontes potenciais de contaminação. Então, ainda falando sobre a questão das águas superficiais e como esses medicamentos citostáticos vão atingir essas águas superficiais e subterrâneas. Então, como eu falei, esses medicamentos eles podem atingir os sistemas de esgoto e eles chegam na estação de tratamento. Porém, a estação de tratamento ela não consegue remover esses compostos. Então, existe uma baixa eficiência na remoção. Por isso que, mesmo após o tratamento, é possível que haja a presença desses componentes na água potável. Também pode ocorrer o vazamento de fossas, infiltração em aterros, ou até mesmo a lixiviação desses resíduos, e acaba atingindo os corpos hídricos. O descarte direto no vaso sanitário, que seria o uso domiciliar, e a contaminação por águas residuais, então rios, lagos e aquíferos. E aqui a gente tem um esquema, uma figura, né, basicamente mostrando como as vias e como ocorre essa contaminação. Então, ali, os principais resíduos animais, hospitalares, industriais, resíduos domésticos, e aonde isso vai acarretar, né? Então, em sistema de esgoto, aterro, fossa séptica e na estação de tratamento de esgoto. Então, todos esses caminhos levam, né, tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas. Então, a gente tem também ali a linha tracejada para indicar uma fonte secundária de poluição e a linha contínua para indicar a fonte principal de contaminação por esses medicamentos. Aqui tem uma tabela do artigo que eu trouxe, mas eu vou falar bem brevemente por ela, mais a título de curiosidade, né, acerca dos métodos de detecção de produtos farmacêuticos citostáticos e o seu limite de detecção, que seria o LOD, em miligrama por litro. Então, aqui ele traz algumas técnicas que são utilizadas para detectar esses produtos. Então, algumas técnicas como eletroforese capilar, ionização, por eletrospray, detecção de fluorescência, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, espectrometria de massas de alta resolução, plasma indutivamente acoplado, cromatografia líquida, espectrometria de massas, cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa, extração em fase sólida, espectrometria de massas em tandem, espectrometria de massas triplo-quádruplo e cromatografia líquida de ultra eficiência. Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas. E aqui nós temos alguns medicamentos citostáticos
e os limites de detecção de cada técnica. Então, o que a gente pode observar é que em muitas dessas técnicas não conseguiram detectar alguns desses medicamentos, né? E a gente percebe ali que a técnica de espectrometria de massas, né? O HPLC, o SPHPLC e o SPLC foram os que mais conseguiram detectar componentes. Então, eles conseguiram detectar o maior número de medicamentos citostáticos. Ainda falando da fonte, das vias, vou falar um pouco sobre as técnicas analíticas que são utilizadas para identificar. Então, eu mostrei algumas e comentei meio por cima na tabela anterior, mas é válido ressaltar que os níveis ambientais desses compostos são muito baixos. Por isso, é necessário uma técnica sensível, que tenha um limite de detecção, que vai conseguir acusar que há a presença desses fármacos em águas de rio, por exemplo, que estão muito diluídos. Para isso, é necessário algumas etapas antes dessa avaliação, antes dessa etapa de detecção. É feita uma pré-concentração. Geralmente, essa pré-concentração é feita via uma extração de fase sólida, que a gente chama de SPE. Essa extração em fase sólida, eu trouxe ali a imagem aqui, é basicamente um processo para concentrar a amostra. Então, existe um cartucho com uma fase adsorvente sólida e a gente vai condicionar esse cartucho. Depois de condicionar, a gente vai passar nossa amostra e aí os interferentes, enfim, eles vão ser eliminados, né, em uma dessas etapas. E após eliminar esses interferentes, os nossos analitos de interesse eles vão estar retidos na fase sólida desse cartucho. E após passar toda a quantidade de amostra necessária, você faz uma lavagem e em seguida você faz uma eluição. Nesse processo de eluição, você coleta essa amostra, que é um volume bem menor do que a quantidade inicial de amostra que você passou, e esse volume pequeno, ele vai ter uma concentração daquilo que você queria analisar, por exemplo, se é um fármaco, um agroquímico, enfim. Então, dessa forma, você consegue concentrar e melhorar a tua análise cromatográfica que vai ser feita em seguida. Então, após esse processo de pré-concentração, você faz uma separação cromatográfica por HPLC ou ultra HPLC, e em seguida a detecção, ou seja, por cromatografia líquida, espectrometria de massas. Então, esses são os processos e as etapas geralmente utilizadas para identificar a presença desses compostos. Porém, é difícil detectar múltiplos grupos citostáticos simultaneamente, né? Porque esses gráficos gerados, eu não trouxe nenhum exemplo aqui, mas eles geram vários picos. E aí você precisa comparar com uma amostra padrão, enfim. Então, é um pouco difícil de detectar esses grupos e misturas desses compostos. Sobre a ocorrência desses fármacos citostáticos em águas superficiais e os seus métodos de degradação. Então, o artigo ele trouxe um estudo em Sevilha, na Espanha, em 2014, onde foram detectadas 14 drogas citostáticas, tanto em afluentes quanto efluentes de ETEs, ao longo de um ano. Então, o que isso significa? Se esses medicamentos eles foram detectados tanto antes quanto após, né, a ET, isso significa que o tratamento que está sendo feito nessa estação de tratamento não está sendo eficaz para remover essas substâncias. Como eu comentei, elas são persistentes e são de difícil tratamento, né? Então, é difícil remover. Então, esse artigo, ele valida essa afirmação, de certa forma. E, além disso, o destino desses efluentes tratados seria o lançamento em rios e lagos, tratados na AET, no caso. Então, eles são lançados em rios e lagos e acabam contaminando águas superficiais. E, por consequência, contaminando águas subterrâneas pelos sistemas naturais de infiltração. Também foi feita uma modelagem de concentrações em rios europeus. Foi utilizada uma ferramenta de modelo de disponibilidade global de água, com algumas variáveis, como consumo, excreção, remoção em esgoto e diluição. As previsões positivas seriam de concentrações menores que 1 × 10⁻⁶ mg por litro para os compostos ali destacados, né? O 5-fluoroacil, ciclofosfamida e carboplatina. E isso seria em mais de 99% dos rios europeus, por comprimento. Mas, e para capecitabina, seria até 2,2% do comprimento dos rios, e os valores esperados maiores do que 1 × 10⁻⁶. Porém, como eu comentei, esses componentes, esses compostos, eles têm uma alta estabilidade, né, nessas águas. Então, é difícil remover. E o que era esperado, na verdade, não foi o que aconteceu nesse estudo. Então, as concentrações detectadas na prática foram bem maiores do que as concentrações previstas. Então, para o 5-fluoroacil foi de 1,6 × 10⁻⁴, ciclofosfamida 9,6 × 10⁻⁵ e tamoxifeno 2,12 × 10⁻⁴.
Então, foram concentrações bem acima do esperado. Por isso, é importante avaliar a presença desses compostos em fontes de água potável, porque a água potável é derivada de rios e reservatórios. Então, há um risco de contaminação da água potável se esse tratamento ele for ineficiente. Então, esse estudo trouxe também alguns casos que foram específicos casos específicos de estudos com água potável, no caso, já que o outro foi num rio, né? Então, para o Reino Unido, eles detectaram a bleomicina em água de torneira, uma concentração máxima ali de 1,3 10 a menos 5. Em Barcelona, foi detectado ácido micofenólico na entrada de uma ETE, numa concentração também alta. E em Liverpool, complexo de platina, tanto a cisplatina, carboplatina, oxaliplatina, foram detectados na torneira, numa concentração elevada de 6 a 10 a menos 5 miligramas por litro. Então, tanto a água subterrânea quanto a água superficial, elas têm influência nesses recursos hídricos potáveis, pois a água potável ela vai derivar desses reservatórios que seriam os aquíferos, de água potável e também dos rios, que são previamente tratados em estações de tratamento de água. Falando um pouco sobre a questão da baixa remoção e da alta persistência desses componentes. Então, muitos citostáticos, eles não, como eu comentei, eles não são significativamente removidos em ETEs. E as taxas de remoção, elas podem variar entre 0 até 96%. A gente sabe que cada estudo pode chegar em um resultado, dependendo das suas variáveis e condições, mas a maioria dos processos, eles chegam a menos de 2% de taxa de remoção. O principal fator para isso acontecer, para essa taxa de remoção ser tão baixa, seria a baixa biodegradabilidade desses compostos. Então, por isso, foram sugeridos alguns tratamentos, alguns especialistas, eles sugeriram tratamentos específicos. Então, foi sugerido um tratamento de alta eficiência para efluentes hospitalares e farmacêuticos e também um pré-tratamento preventivo, porém, foi insuficiente. As limitações das técnicas convencionais. A maioria dos citostáticos são compostos polares e hidrofílicos. Então, por isso, é inviável pensar em uma evaporação, por exemplo. A filtração por membranas, como osmose reversa, nanofiltração, também não funcionam porque elas apenas retêm fisicamente esse fármaco e ele continua concentrado, né, na fase retida ali. Então, isso não adianta, pois esses compostos eles precisam de uma degradação, né? Eles precisam ser degradados, eles não precisam ser apenas filtrados. Com exceção da ciclofosfamida, pois um estudo apresentou uma remoção de 90% da ciclofosfamida através de uma membrana de poliamida. Essa membrana ela também foi eficaz para remover compostos de platina. Por isso, os processos de oxidação avançados, eles são promissores para a degradação química desses compostos. Os processos oxidativos avançados são processos que se baseiam na geração de radicais livres, principalmente o radical hidroxila. Esse radical hidroxila possui um alto poder oxidante e ele pode promover a degradação de vários compostos eficientemente. Um desses processos oxidativos é a ozonização. Em um estudo, foi observado que ela removeu rapidamente o metotrexato. Para a ciclofosfamida, também funcionou, mas exige mais tempo e uma dose maior de ozônio. Porém, esses processos de oxidação, eles têm algumas limitações. Eles são altamente dependentes do pH, né? E também eles podem gerar subprodutos mais tóxicos. Então, é necessário estar atento a essa questão. Alguns outros processos oxidativos utilizados são oxidação eletroquímica, o ataque por radicais e a oxidação catalítica. Sendo que a oxidação catalítica, ela promoveu a mineralização total de ciclofosfamida e do fluoroacil com o filme de dióxido de titânio e UV. A fotodegradação, né, que é a utilização da UV, ela foi pouco eficaz. Para a ciclofosfamida, apresentou 28,3% de remoção, e para a ifosfamida, que é um derivado da ciclofosfamida, apenas 36,5% de degradação. Existem também outras alternativas, como o sistema de lodo ativado. Porém, esse sistema ele não apresentou degradação em 24 horas e com concentrações próximas a 1 vezes 10 a menos 4. O processo de biodegradação, no caso com lodo ativado, em 3 dias apresentou 38% e em 4 dias 65%. Já a biodegradação aeróbica, ela apresentou um valor superior a 60% em 50 dias. A ciclofosfamida e o seu fármaco, né, relacionado, que seria a ifosfamida, eles podem manter a sua função medicamentosa por meses ou anos. Então, por isso, seria necessário uma remoção
um pouco maior desses compostos, já que eles continuam agindo ali e disponíveis na água, no meio ambiente, enfim. Outro processo que pode ser utilizado seria a dissorção em superfícies e biomassa. A dissorção ele é um processo pelo qual átomos, moléculas ou íons são retidos na superfície de sólidos, através de interações de natureza química ou física. Então, tem uma imagem que demonstra justamente essa diferença entre a absorção e a adsorção. É só para ficar um pouco mais claro. As antracilinas, né, a classe das antracilinas, só a epirubicina foi biodegradada através dessa técnica. Pois essa epirubicina ela possui uma alta adsorção em alguns materiais, como vidro, aço e plásticos. Então, provavelmente elas são removidas com lodo. Fármacos que são hidrofóbicos, né, eles têm uma maior adsorção. Então, a bicalutamida, docetaxel, entre outros, eles possuem eficiência maior com esse processo de adsorção por serem hidrofóbicos. Com o carvão ativado em pó, foi encontrado um valor razoável na dissorção de tamoxifeno e irinotecan. Agora, o problema maior seria com fármacos que são hidrofílicos, que, como eu falei, são a maioria deles, dessa classe de fármacos, eles são hidrofílicos. Então, eles apresentam uma menor remoção por adsorção. Então, tanto a ciclofosfamida, que tem um log ali bem menor do que 2, e a ifosfamida, não conseguem ser removidas através da adsorção. A solubilidade em água ela varia bastante entre eles. Então, alcaloides vegetais, hormônios e antagonistas e antimetabólitos, eles possuem uma solubilidade próxima de zero. Essa solubilidade também passa por valores baixos, como o da vinblastina, que é de 0,0446, e até chegar nos compostos que são solúveis, na ordem de 10 a 4, 10 na quinta, que seria a platina, capecitabina, enfim, entre outros. E também existem os com alta solubilidade. Quando eles têm uma alta solubilidade associado a um log baixo, isso proporciona uma alta mobilidade aquática desses compostos. Então, a cisplatina, a carboplatina, todos esses derivados ali da platina, eles possuem uma mobilidade aquática muito alta. Além disso, é importante observar o fator de bioconcentração, que seria o BCF. Esse fator ele indica o risco de bioacumulação desses compostos. Então, ele é baixo quando é abaixo de 30, entre 30 e 100 é moderado, entre 100 e 1000 alto, e maior do que 1000 muito alto. E esses medicamentos citostáticos, geralmente, eles têm um BCF entre 1 e 4, com algumas exceções, né? Então, tem alguns compostos que seriam considerados ali o tamoxifeno, e esse outro seriam considerados com uma classificação alta, né, entre 100 e 1000, mas alguns outros seriam muito altos, acima de 1000. E isso sugere um risco extremo à biota aquática. Então, além de ser perigoso para a biota aquática, pode ser perigoso também para os humanos. E agora, falando finalmente da influência desses medicamentos anti-câncer em humanos. Esses medicamentos, eles possuem uma eficácia contra o câncer, claro, afinal, se não houvesse essa eficácia, eles não seriam utilizados, mas eles também causam muitos efeitos colaterais, e são efeitos severos, como alopecia, anemia e náuseas. Esses compostos, eles também atacam células de divisão rápida, já que os tumores, eles têm uma proliferação muito rápida e alta. Então, acaba que eles não diferem e podem afetar outros tipos de célula, com tecidos saudáveis, como mucosa, cabelo e medula óssea. Existem também alguns grupos que são mais vulneráveis a esses medicamentos, que seriam fetos, bebês e crianças, porque eles estão em processo de desenvolvimento e crescimento. Então, a multiplicação celular, né, a proliferação celular é um pouco maior em fetos, bebês e crianças. Então, esses medicamentos podem acabar afetando algumas dessas células. Então, por isso, eles podem sofrer mutações, malformações, podem desenvolver doenças como câncer infantil, artrite, diabetes, e até existem estudos que associam ao transtorno do espectro autista. Esses medicamentos, eles exibem um potencial genotóxico, que seria causar danos ao DNA, carcinogênico, né, que é a proliferação descontrolada de células ou câncer, efeito mutagênico, que seria uma mutação, que é uma mudança, que seria hereditária no DNA. Ele também é embriotóxico, causa danos ao embrião que está em desenvolvimento, e além de tudo ele é teratogênico, então ele causa malformações congênitas. Então, a exposição a esses medicamentos ela pode ocorrer em todas as etapas do ciclo de vida do fármaco, desde a fabricação até o descarte. O estudo também compara as vias de exposição a esses medicamentos. Então, a exposição dérmica e ocupacional. Um estudo ele testou
uma aplicação dérmica de 1 miligrama de ciclofosfamida e com alguns voluntários, né? E resultou numa excreção urinária de 1% da dose. Então, eles queriam saber quanto dessa dose não é metabolizada pelo corpo e quanto que é excretado. Além disso, enfermeiras que eram expostas semanalmente a alguns desses medicamentos anticâncer apresentaram 4,7 vezes mais abortos espontâneos. Profissionais da saúde também mostraram níveis elevados de aberrações cromossômicas e danos ao DNA. Então, mesmo exposições de baixo nível podem acabar causando câncer, ou problemas de desenvolvimento, reações alérgicas e outros efeitos adversos, que também podem ser irreversíveis. Já a exposição a longo prazo via água, já que as concentrações na água elas são ultra baixas, né, consideradas ultra baixas em água potável, elas apresentam um risco insignificante para os humanos, porque essas doses elas estão muito abaixo das doses terapêuticas, né, que são aplicadas. Um exemplo, a bleomicina, na sua dose terapêutica, ela é aplicada entre 20 e 30 miligramas por metro quadrado. E a concentração dela encontrada em água é 1,3 vezes 10 na menos 5 miligrama por litro. Então, é um valor bem menor. Por isso, esse estudo também abordou a questão de avaliações de risco, né, que indicaram que não há um risco apreciável para adultos por essa via de exposição, que seria na água. Os limites regulatórios, eles são variáveis, né, são variados. A Alemanha, por exemplo, ela permite citostáticos na água potável, mas apenas sob condições estritas, então, e sob um tempo limitado e com uma concentração abaixo de 1 vezes 10 na 5. Como esses compostos são genotóxicos, eles atuam de uma forma linear. Então, por isso a preocupação com essa genotoxicidade, pois quanto maior, ele é dose dependente. Quanto maior a dose, maior o seu efeito genotóxico. Então, ele pode causar uma mutação e resultar em um aumento na incidência de câncer. Além disso, como eu comentei, crianças lactantes são grupos de risco. As lactantes, por quê? Nessa fase de lactação, as mulheres aumentam o consumo de água, então acaba que elas estão mais expostas. Então, esse risco aumenta ao consumir a água sem tratamento adequado. Embora esse risco ele seja aumentado por algumas variáveis, ele ainda é pequeno, infinitamente pequeno. Então, é um risco aumentado, mas ainda é um risco pequeno. Por isso, é necessário mais pesquisas nessa área, com esses tipos de compostos. Faltam alguns dados sobre a variação temporal e espacial da presença de fármacos na água potável. E também falta, principalmente, estudos sobre os efeitos combinados de algumas misturas de citostáticos, porque esses medicamentos eles não vão estar presentes de forma isolada na água. Então, sempre terão mais de um, ou às vezes eles se misturam com outra classe de fármacos, né? E podem acabar tendo uma reação diferente, um efeito diferente. Por isso é urgente também esse tipo de estudo e necessário. Sobre avaliação do risco ambiental aquático desses medicamentos citostáticos, esses fármacos eles podem afetar os organismos aquáticos devido à conservação evolutiva dos alvos biológicos. Então, eles podem ter sido desenvolvidos para humanos, mas acabam afetando espécies não alvo. Já que esses medicamentos citostáticos eles têm como o alvo, como eu comentei antes, o mecanismo de ação deles é o DNA. Então, e o DNA está presente em todos os táxons, então acaba que ele atinge outras espécies. E essa suscetibilidade dos organismos pode variar de acordo com a espécie, a idade, o sexo, a capacidade metabólica excretora ou a capacidade de desintoxicação desse organismo. Os efeitos sobre os organismos podem ser diretos ou indiretos e também podem ter um efeito aditivo ou sinergético com outros poluentes. Por isso que eu comentei da necessidade de investigar em mistura esses medicamentos nos corpos hídricos. E mesmo em baixas concentrações, eles oferecem, sim, riscos ambientais, porque eles foram projetados para ser biologicamente ativos, mesmo em pequenas doses. Então, eles podem causar uma toxicidade aguda, crônica e danos ao DNA. Organismos aquáticos, eles são os mais afetados porque eles estão expostos de forma contínua e eles podem sofrer os efeitos ao longo de toda a vida a essa exposição. Né? Ainda não tem muitos estudos ambientais focados nesses medicamentos citostáticos. As pesquisas desenvolvidas, elas se concentram em compostos que são mais populares, com altas taxas de uso, que é o caso do fluoroacil, da capecitabina, e compostos que também possuem uma alta persistência, que é a ciclofosfamida, ou também medicamentos que estão associados ao elemento metálico platina, como a carboplatina. Então, esses acabam sendo os mais explorados em estudos, e outros já não tem tantos dados na literatura. Então, faltam dados sobre o destino ambiental e os efeitos a longo prazo.
Sobre a classificação de toxicidade, no caso do EC50, que seria a concentração efetiva média, segundo a diretiva da União Europeia. Um EC50 abaixo de 1 mg é considerado muito tóxico. Entre 1 e 10, tóxico. Entre 10 e 100, nocivo. E maior que 100, não é classificado. Por isso, existem algumas divergências no estudo de risco ecotoxicológico, né? Já que eles apresentam resultados, não digo divergentes, mas resultados diferentes entre eles. Alguns estudos indicam que os efeitos eles ocorrem em concentrações maiores do que as ambientais. Então, esses efeitos eles começam a ocorrer em concentrações maiores do que as que são encontradas nos corpos hídricos, enfim. Então, por isso, justificaria um baixo risco desses compostos. Já outros estudos defendem que mesmo nos níveis ultra baixos pode haver, sim, um perigo ambiental. Então, vai muito da interpretação dos dados, da forma que foi aplicado, né? Enfim, cada estudo. Então, eles chegam a conclusões diferentes. Por isso que é necessário desenvolver mais estudos para chegar num consenso. Por exemplo, o LOEC, que é a menor concentração de efeito observado do 5-fluoroacil, no ensaio que foi utilizando algas e bactérias, eles foram próximos às concentrações que foram observadas em efluentes de ETE. Né? Então, além disso, as amostras de efluentes hospitalares, elas foram genotóxicas mesmo após o tratamento. Então, a avaliação de risco atual que é feita, ela se baseia em testes padrão de ecotoxicidade. Esses testes eles têm alguma limitação, né? Porque eles acabam focando em alguns efeitos que foram causados em organismos em fase inicial de vida. E eles também usam a mortalidade como ponto final, ao invés de testar efeitos crônicos, subcrônicos, subletais. Por isso que é necessário implementar outras técnicas com outros tipos de bioindicadores, por exemplo. Eu deixei alguns exemplos ali abaixo, que seria a artemia salina, onde é analisada a mortalidade, sim, no caso, mas também é analisada a imobilidade, se esse bioindicador tem uma dificuldade na natação, né? Os girinos, é avaliada a mortalidade, sim, mas existem testes, como o teste do micronúcleo, você analisa a nível celular esses indivíduos para ver se houve citotoxicidade ou mutagenicidade. Cebola, existem testes de germinação, também avaliam a divisão celular, se houve alterações durante a divisão celular. E a minhoca eu considero mais versátil de todos, pois dá para avaliar tanto o comportamento, como é sugerido, né? Comportamento, que seria a taxa de fuga desses indivíduos. Também dá para analisar a mortalidade, mudança de biomassa, reprodução, enfim. Porque quando a gente considera esses efeitos que são menos notáveis nos organismos, a gente tem novas respostas, né? Além de olhar só se morreu ou não aquele bioindicador. Né? Então, tem efeitos, parâmetros melhores para analisar. Então, outro erro, além de não usar ignorar esses efeitos, né, que são menos notáveis, seria ignorar o potencial de sinergismo ou antagonismo das misturas desses medicamentos. Então, além de testar de forma isolada, seria interessante também novos testes de associação, de mistura desses compostos. Outro erro seria observar o efeito desses bioindicadores, né, em concentrações que são muito maiores do que as que são medidas no ambiente, porque não faz sentido você fazer um teste com uma concentração muito alta, porque provavelmente vai dar tóxico, mas não é a concentração real daquele composto que é encontrada, né, nos corpos hídricos. E existe também uma diferença entre toxicidade aguda e toxicidade crônica. A aguda, ela possui um modo de ação inespecífico, né, e o tempo de duração é menor, a exposição. Já a toxicidade crônica, ela envolve alvos moleculares específicos. No caso, o tempo de exposição também é maior. O EMEA, ele limitou os testes com espécies únicas. Então, alguns testes passaram a ser obrigatórios, como protozoários, crustáceos e peixes, pois essa classe, eles representam os produtores, consumidores e decompositores no ecossistema. Mas, ainda assim, não representa o ecossistema completo, de forma completa. Por isso, uma sugestão, uma solução, seria o uso de bioensaios celulares. Um exemplo desse bioensaio celular foi um estudo que foi apresentado nesse artigo, que foi com células de fígado de peixe zebra. Então, o IC50, que é a metade da concentração inibitória máxima, foi avaliado. A citotoxicidade foi avaliada em 72 horas. Então, para o etoposídeo, foi de 0,4 e para o 5-fluoroacil foi de 10,4, para mostrar justamente a variação. Então, para o primeiro composto ali, foi necessária uma dose muito menor para atingir a concentração inibitória máxima, né? Então, na metade do efeito, da citotoxicidade, do efeito esperado, foi essa concentração de 0,4. Já para o fluoroacil, foi de 10,4, então
bem maior, então dá para ver uma diferença. Outro teste utilizado seria o teste do cometa, para avaliar a genotoxicidade. Esse teste, ele avalia as quebras no DNA, né, e os efeitos. Então, todos os compostos testados, eles induziram quebra de DNA em 24 horas, sendo o etoposídeo o mais potente, o que entra em acordo com o que eu comentei anteriormente na questão do IC50. Então, ele foi o mais potente. A concentração superior às ambientais ainda apresenta um risco baixo. Os ensaios celulares, eles possuem algumas limitações, né? Por exemplo, um composto, ele causou dano ao DNA em vivo, né, numa concentração de 0,4, mas na avaliação in vitro, ele não causou alterações, né? Então, tem uma diferença ainda de resposta, mas é considerado uma limitação desses testes. Também, a questão dos metabólitos e produtos de transformação. Esses metabólitos, esses produtos intermediários que são gerados, eles são ignorados durante a avaliação. E muitas vezes esses produtos eles podem ser mais tóxicos do que o composto original. Um exemplo é a carboxiciclofosfamida, onde o seu intermediário possui um EC50 de 23,66. E a ciclofosfamida, que é o composto original, né, possui um EC50 de 89, então bem mais alto. Como eu expliquei lá nos objetivos desse estudo, eles não apenas trouxeram essas informações de estudo prévio como revisão bibliográfica, eles também fizeram uma análise própria através do cálculo do HC5. Então, eles utilizaram 10 medicamentos citostáticos e 12 espécies, né, para fazer essa análise, e o HC5 encontrado para esses citostáticos foi de 2,1 vezes 10 na menos 4. Mas o que seria esse HC5? Seria a concentração de uma substância que é perigosa para 5% das espécies avaliadas no teste. Então, é uma estimativa que é usada para indicar a concentração, a partir de qual concentração começa a haver o risco ambiental. Então, esse parâmetro ele é calculado, né, com base nos dados de toxicidade de várias espécies, nesse caso foram 12, e eles formam uma curva de sensibilidade das espécies. Então, se a concentração de um fármaco no ambiente for maior do que o valor encontrado de HC5, então há um risco ecológico associado. Um exemplo, se você testa a toxicidade de um fármaco em 10 espécies e o HC5 encontrado, o HC5 é o valor abaixo da qual 95% dessas espécies estão seguras. Então, se a concentração medida no rio for maior do que o HC5, então esse fármaco ele pode causar efeitos negativos, né, na biota aquática. Mas se for menor do que o valor encontrado, o valor detectado, né, no rio, então não haveria risco ecológico associado. Então, uma comparação com concentrações ambientais. A ifosfamida, por exemplo, que é um citostático, ela é encontrada numa concentração de 2,9 vezes 10 na menos 3, no efluente. Então, é um valor que está acima do HC5 encontrado, por exemplo, de 2,1 vezes 10 na menos 4. Assim como o tamoxifeno. Na verdade, o tamoxifeno ficou um valor próximo, né? Mas o artigo ele chega numa conclusão de que os citostáticos eles estão, sim, entre os compostos com maior risco ambiental, quando comparado com outros fármacos, porque ele também trouxe dados de alguns outros medicamentos. Eu achei que não cabia trazer aqui, pois ia ficar um pouco confuso. Mas eles chegam nessa conclusão sobre os citostáticos. As matrizes ambientais, elas podem ter uma interconexão, então existe essa interconexão. Então, água, solo, sedimento, elas estão interligadas e a contaminação de uma pode afetar a outra. O solo, ele pode ser contaminado via lodo de esgoto. Então, alguns compostos, citostáticos, eles podem se fixar em partículas sólidas, não só em um meio líquido, né? E o uso do lodo de esgoto, por exemplo, como fertilizante agrícola, acaba introduzindo esses fármacos no solo, né? E através do solo existe a lixiviação e contamina as águas superficiais. Então, é como se fosse um ciclo, né? Além disso, o artigo traz também a questão da contribuição da medicina veterinária para essa contaminação. Então, alguns fármacos também são usados no tratamento de animais de estimação, né, especialmente cães, e eles excretam esse medicamento por até 3 meses. Então, essa urina contaminada ela pode ficar no solo, ou ela pode ser carregada pela chuva até atingir o lençol freático. Então, como eu falei, é um ciclo de contaminação ambiental. Então, esses fármacos citostáticos, eles circulam entre os animais, solo, água, e os seres humanos e formam um ciclo de exposição contínua no ambiente. Então, as conclusões desse estudo. Então, os fármacos citostáticos, eles possuem propriedades genotóxicas, mutagênicas, carcinogênicas, embriotóxicas e teratogênicas e representam riscos tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Durante a produção industrial, em ambientes hospitalares e também pelo contato direto com pacientes em tratamento,
quem tiver contato com esses processos pode estar exposto a esses medicamentos. Eles também são persistentes no ambiente, então mesmo após o tratamento com tecnologias avançadas, eles ainda persistem e podem contaminar as águas. A ecotoxicidade ambiental, os valores de menor concentração de efeito observado em testes ecotoxicológicos são similares às concentrações detectadas em efluentes reais, sugerindo que esses compostos já podem estar afetando os organismos aquáticos. E a questão das misturas complexas, né? Então, a presença simultânea de diversos fármacos pode gerar os efeitos de sinergia, efeitos antagônicos ou aditivos, e podem dificultar a previsão dos impactos ambientais reais. Por isso é tão complexo avaliar a toxicidade desses medicamentos. Então, quando comparamos o HC5 dos citostáticos com os níveis já detectados em matrizes ambientais, então fica evidente o risco ambiental e o concreto e significativo associado à presença desses citostáticos no ambiente. Obrigada pela atenção e fico disponível para dúvidas que possam surgir.